Boa noite, hoje são 28/10, agora são 19h17, iniciando o nosso encontro. Estava aguardando mais alguns alunos, porém já é tempo suficiente para iniciarmos. Na aula de hoje, da disciplina de Sistemas de Informação Gerencial, estaremos iniciando a nossa terceira unidade, né? Já que a gente já está no nosso segundo bimestre, precisamos ter mais conteúdo aí para a nossa disciplina e fechar a nossa grade. Então, considerando que basicamente vamos ter essa aula e mais 4 no mês que vem, vão ter 2 encontros do mês que vem que a gente vai ter 2 capítulos. No de hoje, 2 sessões, né, que é o verdadeiro nome que utilizam na apostila. Na aula de hoje não vai ser o caso porque a gente terá um tempo para eu verificar o BSC que vocês fizeram e tá indicando alguma correção para que vocês tenham nota. Então, vou iniciar hoje com a sessão 3, unidade 3, sessão 3.1, onde a gente vai falar um pouquinho do e-commerce. E toda essa unidade é baseada nesse. Então, é um tema mais próximo do que vocês conhecem, é um tema tranquilo. Inclusive, essa aula ela não é extensa. É uma aula que eu deixei para ficar só essa sessão hoje, para que a gente tenha algum tempo para tirar dúvidas a respeito do BSC, já que a entrega final dele na semana. Hoje, né, como tem pouca gente aqui, talvez apareça o Igor, o Ricardo, que costumam chegar um pouquinho depois. Dá tempo de eu olhar o teu, já corrigir. Se você corrigir a tempo, já está finalizado, já ganha os 1.000 pontos, já estiver certinho. E aí não tem preocupação para estar entregando atividade na semana que vem. Então, quem aparecer, a gente já deixa no jeito, né? Pelo menos a minha parte de indicar as correções. Geralmente são correções simples que dá para fazer em 5, 10 minutos. E aí já está tranquilo para vocês. Então, iniciar aqui a nossa gravação, o nosso conteúdo de hoje, que aí a gente, quanto mais tempo a gente tiver para estar ajudando nessa parte da atividade, para estar ajudando na parte prática, melhor. Então, como eu falei, hoje é a nona aula, se a gente considerar os capítulos, né? As sessões. A gente está na sessão 3.1. Esse material aqui eu fiz editado, copiando o material, a apostila da disciplina. Então, tudo que está aqui está lá na apostila. Inclusive o estudo de caso, que a gente não vai aplicar aqui inicialmente, como a gente fez na unidade 1, né, que a gente trabalhou com coisas para casa. Vamos direto para o nosso conteúdo. Então, como eu falei para você, nessa unidade é muito focado em internet, né? E aí, o primeiro conceito que ele traz para a gente é justamente o de internet, que seria essa junção de duas palavras do inglês, que é interconnected e network. Network é rede e interconnected é interconectado, então é uma rede conectada. Inclusive, livros mais antigos gostavam de chamar de interweb, né? Por conta de ser uma rede interconectada, é uma outra forma, né, de usar o nome para se referir à mesma coisa. Então, livros de rede antigos, né, era comum a gente ver chamando a internet assim. E reduzir o nome é uma tendência, né? Então, não é à toa que hoje muitos chamam de net, né? Aqui no Brasil diminuiu um pouquinho por conta da marca, né? Da operadora, que tem canal fechado, internet, e chegou a Imperatriz, inclusive, nos últimos 2 anos, se eu não me engano. Então, tá aí a definição da internet, né? Além disso, ele traz, assim, a rede mundial de computadores, como é popularmente geralmente chamado em palestras, né? Geralmente, quando a pessoa não é da área, para engrandecer, né? Chama rede mundial de computadores. Tecnicamente, ela é conhecida como rede WAN, que a gente viu até na seção 1.4. WAN é WAN. O W é de wide, que é largo. O A é área, de área normal mesmo em português. E o N é de network. Então, é uma rede de larga escala. É uma rede de grande alcance. É uma rede em que a área dela é muito larga. E ela é muito larga porque ela tem uma proporção mundial, né? Ela é conectada, como o próprio nome diz, é uma rede conectada.
uma rede conectada de larga escala, ou seja, uma rede mundial. E ele ainda completa dizendo que essa rede ela pode ser conectada através de cabos e até mesmo sem fio, que é o wireless, né? Wire, se a gente pegar, é fio e less é sem. Toda palavra que a gente vê em inglês que tem esse less no final, ele tem um sentido de sem, de tirar, né? Por exemplo, a gente tem, às vezes a pessoa está sem palavras, aí ela fala I'm speechless, né? Quando ela não sabe o que dizer, né? Então, speechless é no sentido da fala, né? Do discurso, de ter o que se pronunciar, e o less, né? É de retirar nisso. Então, é o mesmo sentido do less em wireless. O wire viria a ser o cabo, né? O fio, e o less seria a retirada deles. Então, são as opções que a gente tem com cabo e sem cabo. Claro que dentro, né, de cada uma dessas tem N categorias, né, mas é só uma visão geral que ele está passando aí para a gente do que é a internet, como ela pode ser utilizada. Olha aí, como eu falei, o Ricardo chegando, já já o Igor chega também. Tomara que o Ricardo consiga ficar nosso horário todo. Então, seja bem-vindo, Boa noite, Ricardo. professor. Boa noite. A gente já está aqui vendo um pouquinho sobre o conceito de internet, iniciando a nossa unidade 3 com a seção 3.1. Então, basicamente, a gente viu essa definição aqui, que é uma rede conectada, também chamada de rede mundial de computadores, e que ela pode, né, entregar esse serviço, né? Você pode estar participando dessa rede através de uma rede cabeada, através de cabeamento e através de uma rede sem fio também. Como vocês já sabem. Então, essa sessão é uma sessão bem tranquila, né? Diferente da 1.4, que tinha muitos termos aí da computação, ou de outra sessão que apresentavam vários tipos de sistemas novos para vocês. Essa basicamente apresenta a internet e o e-commerce para vocês. Então, vocês já estão no meio, vocês já utilizam diariamente, então é muito mais fácil para vocês assimilarem essa unidade aqui, e por conta disso é uma unidade muito mais fácil da gente percorrer, né? Então, mesmo se a gente fosse analisar sessão por sessão, nós estaríamos atrasados, mas no decorrer da disciplina a gente está bem, porque agora os assuntos são bem mais leves para a gente captar, e o que precisava saber com mais tempo para assimilar já foi visto. Então, ele continua aqui trazendo mais alguns conceitos. Ele fala assim: a aquisição de produtos ou serviços realizados por meio da internet se intensificou a partir dos anos 2000, dando origem ao comércio eletrônico, que em inglês vai ser o e-commerce. Né? Sempre que a gente vê esse ezinho aqui, a gente vai falar o i, né? A gente costuma falar e-mail, né? Mas é e-mail, né? Então, sempre que vê isso aqui, é um izinho, né? E a gente a ideia, né, de estar conectado. Então, o comércio eletrônico é um correio eletrônico, que é o e-mail, sempre tem essa ideia, né, de estar na internet, de estar de forma eletrônica, esse azinho aqui. Né? Hoje em dia não é nem muito mais usual, mas quando inventaram, né, era comum, até por conta do uso da palavra e-mail, né, e acabou tendo esse contexto. Hoje em dia, falar que é algo eletrônico fica parecendo até uma palavra de gente mais velha, né? Mas o nome que se deu e que é utilizado até hoje, né? O marketing digital cresce muito em cima aí do e-commerce, né? E até está virando uma palavra mais forte, apesar deles não serem a mesma coisa. Na visão da Organization for Economic Cooperation and Development, pode-se compreender como comércio eletrônico ou e-commerce a realização de negócios por meio da internet. Basicamente, o que é um negócio? É você fazer uma troca, né? Alguém transmite, manda um valor, né? Em dinheiro, com várias possibilidades de pagamento, assim como vocês fizeram na questão da bifurcação dos processos, né? Hoje, como na forma presencial, como na forma online, a gente vai ter a opção de boleto, opção de cartão, opção de parcelamento, opção de à vista, opção de algumas empresas para intermediar esse processo do pagamento, como PagSeguro, né, PicPay, tem várias empresas que já intermediam os pagamentos, além das empresas de bandeira, de cartão e de bancos que a gente já está acostumado. Então, é uma área que já cresceu muito, né, dos anos 2000 para cá, né, já se tem muito mais segurança, as pessoas já acostumaram a fazer essas operações, né? Antigamente se tinha muita
incertezas se o item chegaria, se saberia da qualidade. Hoje as pessoas já estão mais acostumadas, às vezes quando um produto é diferente, a pessoa vai na loja, né, visualiza, vê como é e pede na internet. Né? Eu já tive a experiência de ir olhar um eletrodoméstico e olhar algum outro produto para saber se eu gostava e buscar um preço melhor na internet. Então as pessoas já se acostumaram tanto que fazem compras internacionais através da internet, mesmo sabendo que pode demorar, né, algum tempo a mais, pode inclusive ser tarifado por conta dessa compra internacional, né? Tem várias regras aí, dependendo de por onde passar, se a receita vê o produto. Então, mesmo, né, com as barreiras da distância, com as barreiras burocráticas, ainda assim, as pessoas ainda compram de outros países e mostra como o e-commerce cresceu, como virou algo natural, né? Algum tempo atrás eu vi um vídeo do Jornal Nacional, quando as pessoas começaram a usar o cartão, né, que todo mundo tinha receio, que não entendia como é que o dinheiro estava sendo usado de forma digital. Então, com o e-commerce aconteceu algo parecido, né, nessa transição. Talvez um pouco menos dolorosa a transição, porque o cartão, pessoas, vamos dizer assim, mais comuns, foram meio que obrigadas, né, a utilizar, né, em algumas situações. Né? Já o e-commerce já eram pessoas que estavam acostumadas a navegar na internet, então era uma transição menor, mas sempre existe esse choque, né, que uma nova tecnologia causa, por mais benefícios que ela possa trazer, nesse momento de transição, para alguns acaba sendo lento, né, tendo penoso de alguma forma. E toda novidade é assim, né, gera algum receio, gera algum medo, mas gera evolução, gera avanço. O que ele traz de mais novidade aqui para a gente? Fala sobre venda de produtos físicos, né? Serviços físicos, né? Que são entregues de forma offline, até softwares e produtos digitalizados, como livros, por exemplo, que são entregues de forma online, que seriam os e-books. Né? Mais um aí, ó, com o Ezinho na frente, fica e-book, né? Muito utilizado no marketing digital também. Aí, como eu falei para vocês, né? Tem uma ligação muito forte do e-commerce e do marketing digital. Né? O marketing digital ele é utilizado para que o e-commerce funcione, né, melhor, né, para que você potencializar uma ferramenta para ajudar a outra. Né? Então, basicamente, ele falou que o e-commerce, né, é utilizado em cima da internet, já que ele é um comércio eletrônico, e que você pode vender aí produtos que são físicos e produtos que não necessariamente são físicos, como no caso do e-book, né, como no caso de algum acompanhamento. Né? Existe, inclusive, plataformas de psicólogos, né, algumas profissões que já atendem de forma online. Né? Então, hoje em dia o mercado expandiu muito, né, até na questão da autorização. Há um tempo atrás não podia, hoje já é permitido. Né? E, além de ser permitido, hoje já é estimulado. Então, vai se passando o tempo e vão mudando a percepção da sociedade, das leis e de como o povo se comporta diante das tecnologias. Passando aqui, certamente alguns desses conceitos vão cair na nossa oficial 2. Importante ter clareza sobre eles, né? E-commerce é bem tranquilo, não vou cobrar para vocês o que é, a maioria já sabe, né? Já faz parte às vezes não sabe o nome, né? Mas já está utilizando, é um conceito mais fácil, né? Essa ideia da troca, né? Que pode ser de produtos físicos ou pode ser de produtos lógicos, mas que tem essa ideia de vir o dinheiro e voltar o produto, né? Tem uma troca. E essa troca tem que ser por meio de forma eletrônica, se caracteriza aí o nosso e-commerce, mas aqui já traz algumas novidades a respeito das características que possui esse comércio eletrônico. E aqui é onde mora as questões que podem cair para vocês. Então já adianto logo que aqui é um slide importante para vocês guardarem com carinho para ajudar a vocês. E ele já começa com uma palavra diferente, que é a ubiquidade.
E ele diz, refere-se à disponibilização da tecnologia em qualquer lugar e a qualquer momento. Essa ideia da ubiquidade é muito utilizada, é relacionada ao e-commerce, mas tem uma palavra que é muito similar a ela, que é utilizada com o Deus. Qual é a palavra que parece com esse sentido aí de ubiquidade, que dizem que é uma característica de Deus? Vocês conseguem dizer? Os alunos aqui me mandando mensagem, mas não é da turma de vocês, não. Qual a pergunta, professor? Tem uma palavra que é característica de Deus na maioria das religiões, pelo menos as que eu conheço, que é similar à ubiquidade. Tem Fé? essa mesma ideia aí, ó. Refere-se à disposição, tananã, de Deus em qualquer lugar e a qualquer momento. Ah, tá. Unipresença, né? E a onipresença, né? Então a ubiquidade aí, se vocês esquecerem, né, da definição, né, ela é como a onipresença, né? Lembra quais são as características da onipresença que vocês vão acabar lembrando da ubiquidade. Então é exatamente isso, a onipresença, né? Por quê? Porque você tendo um dispositivo que tem acesso à internet, você consegue acessar de qualquer lugar, né? É um requisito. Primeiro você tem que ter o requisito e você tem que ter o acesso à internet. Tendo isso, né, você consegue acessar de qualquer lugar e a qualquer momento, né? Então tem suas reticências em dizer só isso aí, mas por definição a ubiquidade é essa, é a forma que está no material de vocês. O segundo ponto é alcance global. A tecnologia atravessa fronteiras em nível nacional ou internacional, abrange assim todo o planeta. Como eu já falei para vocês, inclusive no e-commerce, né, compras que são feitas aí através de sites como o eBay, a gente não usa muito aqui, mas é muito popular nos Estados Unidos. AliExpress, deixa eu ver outra que é muito utilizado. Wish, deixa eu ver. Tem uma que é muito utilizada para compra de celulares também, é Bang alguma coisa, né? Então tem muitas empresas chinesas aí, né, que por ter sua mão de obra mais barata acaba e a tecnologia mais avançada, acaba conseguindo exportar muitos produtos aqui para o Brasil e as pessoas acabam comprando por conta do preço. O preço é tão vantajoso, né, que vale a pena esperar. Às vezes tem alguns problemas, né? Mas quem costuma comprar várias vezes, no geral, acaba tendo uma economia, né? Então, tem sim alcance global, né? Já que a internet é uma rede global e o e-commerce utiliza a internet, obviamente ele também tem esse alcance. O terceiro ponto é padrões universais. Há um conjunto de padrões tecnológicos aceitos no mundo todo. Sim, para que a internet e para que o e-commerce funcione no mundo todo, você precisa de padrões tecnológicos. Esses padrões tecnológicos a gente chama de protocolos. Eu achei muito por alto essa definição, fica muito distante para quem não é da área, né? Quem trabalha mais com tecnologia, na hora que ele vê aí padrões tecnológicos, ou até mesmo quem já estudou um pouco de TI para concurso, quando vê assim padrões tecnológicos, já pensa logo em protocolos, protocolos que permitem, né, que são regras que permitem a comunicação através dessas redes, né, que é a internet, né? Então ele tem que falar a mesma língua, né? Tem que ter um entendimento entre os dispositivos que a gente chama de ativos de redes que compõem toda essa infraestrutura que consegue ter esse alcance global. Então, sim, né, existem esses padrões tecnológicos para que essa comunicação seja possível, né? Então, existem padrões universais, sim, né? Se cair num concurso para você, muito possivelmente falando sobre esses padrões tecnológicos a nível de rede de computadores, a nível de internet, ele vai estar falando do TCP/IP, né? Para quem não é da área, basicamente lembrar dessas siglinhas, né? TCP/IP, que são dois protocolos juntos, um da camada de transporte e um da camada de redes,
né? A pessoa souber isso aí, ela já ganha uma questãozinha, né? Para quem não é da área. Então, se vocês verem falando algo sobre TCP/IP relacionado com padrão, com regra, com rede de computadores, com internet, sim, é isso aí mesmo, né? Inclusive a intranet, mesmo sendo uma rede, né, mais particular, mais privada da empresa, ela também utiliza recursos da internet, né, para que se tenha esse alcance, para que alguém consiga acessar a rede de fora da instituição, né? Então, não tem um alcance global a internet, então alguém de fora vai conseguir acessar. Não tem um alcance global a internet, então mesmo usando a intranet, você vai conseguir acessar de fora, porque ele utiliza os mesmos padrões tecnológicos. E essa é a ideia de você conseguir colocar os dispositivos todos reconheçam esses padrões, reconheçam esses protocolos, reconheçam essas regras que foram criadas. O outro ponto é a riqueza, possibilidade de comunicação em áudio e vídeo. Não gostei muito dessa definição, mas dá para entender, né? Porque a questão da evolução, né? De você, algo rico é algo que tem muito, né? Que tem abundância, né? Que tem mais possibilidades aí. Então, a adição do áudio e vídeo, né? Para estar servindo como ferramentas nesse processo da compra é real, né? Hoje em dia com as blogueiras então nem se fala. Então é realmente verdade que principalmente imagem, né? Imagem já era natural, né? E aí ele adiciona riqueza como algo que estava sendo acrescentado como o áudio e o vídeo. Interatividade, a interação do usuário que faz a tecnologia funcionar, né? A gente tem casos aí hoje com as realidades aumentadas, né? A gente tem óculos que faz a gente imergir na situação, né? Da gente sentir algumas sensações que poderiam ser a mais próximas de uma imersão. A gente tem hologramas, né? Então tem várias tecnologias que podem ajudar a compor, né, as ferramentas e deixar esse mundo do e-commerce ainda mágico. Né? Na Copa de 2000 na Copa não, perdão, nas Olimpíadas que aconteceria esse ano, né, no Japão, muitas dessas tecnologias seriam utilizadas, né, para que o Japão, né, tivesse o retorno financeiro desse grande evento, né, que é custoso. Então, eles pensaram muito em formas de utilizar a tecnologia para conseguir aí, aumentar os seus lucros, né, aumentar as suas receitas em meio a esse evento que acabou não ocorrendo por conta da pandemia, né? Mas é um grande exemplo aí de alguns recursos tecnológicos que pode ajudar na interatividade. Mas focar aqui que essas características não é só da tecnologia em si, aí principalmente ele está falando do e-commerce, né? Da distância. Então a gente sempre tem que pensar o nosso foco em uma troca que é realizada pela internet. Essa seção, basicamente, a unidade basicamente toda são relações pela internet, através da rede mundial de computadores. Por isso que é o primeiro conceito que ele traz nesse slide. O outro ponto que ele traz é a densidade da informação. A tecnologia busca reduzir custos de informação e elevar a qualidade, né? Então, é a ideia da proporção aí, o custo-benefício, né? A tecnologia busca escalabilidade, o alcance de mais pessoas, né? A conversão. O marketing digital trabalha muito com isso da, da densidade, né? Ele tem alguns termos para indicar a quantidade de gente que vê, a quantidade de gente que realmente compra, a quantidade de gente que interage. Então, hoje tudo são indicadores, como a gente viu no BSC na aula passada. Então, marketing digital é cheio de indicadores para ajudar a preencher um BSC, né? Se algum dos alunos tiver experiência, né, com marketing digital, vai acabar conseguindo pensar bem melhor em alguns indicadores por já ter essas experiências de tratar com alguns dados para tirar informações, né? E por último, ele traz como característica o social, onde mais uma vez ele usa aí uma citação do Louden Loudon de 2010, onde ele fala: a rede possibilita aos usuários a criação e o compartilhamento de conteúdo.
que é a ideia da primeira web, que não é nem a ideia da web 3.0 que a gente vai conhecer, né? Uma ideia que a gente já está acostumado, que é o compartilhamento. O compartilhamento ficou tão natural que hoje o compartilhamento começa a ser um problema por conta da velocidade em que a informação começa a passar, né? Mas se a gente for pensar num contexto de venda, o compartilhamento é ótimo, não importa como é que está sendo o que está sendo compartilhado, né? Por isso que a gente tem questões muito relevantes para questionar nesse processo sobre o que é certo e o que é errado, porque o mercado pensa muito no dinheiro, né? E compartilhar, independente de ser verdadeiro ou não, é algo que eles colocam em segundo plano, né? Porque o que é falso é mais lucrativo hoje, infelizmente, né? Quando a gente vê alguém falando uma besteira ou uma notícia de impacto, mesmo que seja falsa, ela tem uma repercussão muito grande, ela tem um alcance muito maior. É por isso que às vezes é ruim a gente estar compartilhando algo de alguém que não merece, de que não tem valor, de que é uma pessoa é, que não merece respeito, porque você está dando mais visibilidade com o compartilhamento, né? Então, você acaba ajudando quem você não crer que tenha valor, né? Mas a rede foi feita para isso, foi feita para o compartilhamento, né? Foi feito para estimular a troca, foi feito para estimular o e-commerce. Então, é uma ferramenta, sem dúvida, sensacional, que talvez esteja fugindo do controle da sociedade, né? E é por isso que existem hoje, por exemplo, agências reguladoras, como a Lupa, que vão verificar as mensagens, né? Espero, né, que as pessoas com o tempo, né, com os anos, com as décadas passando, criem esse hábito, né, de saber, de entender que a internet não é terra de ninguém e achar fontes confiáveis para entender, né, a se posicionar para tanto a nível de aquisição, né, como a nível de informação, de posicionamento. É interessante essa ideia, né? E essas informações que a gente consome, acaba gerando nosso perfil de compra também, né? Acaba nos moldando, acaba nos direcionando para uma determinada área, para um determinado estilo, né? Então, a forma que as redes funcionam hoje direciona muito a pessoa para um lado extremo. Por isso que a gente percebe que o mundo tende a uma bipolarização, né? Você vê que essa questão da bipolarização não é algo que só existente no Brasil, mas no mundo todo. E o que é algo que existe no mundo todo? A rede mundial de computadores, né? Os sistemas que têm essa ideia, né, de te isolar de determinado assunto, de te alimentar só daquilo que você quer consumir, do que você gosta de consumir, e você acaba tendo uma visão de mundo deturpada, né? Então, é legal essa questão social, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque ela tem um peso enorme na do jeito que a gente vive e do jeito que a gente compra. E é por conta disso que é isso que as redes se aproveitam, né? Ela acaba com, te jogando para uma posição e compreendendo o que você consome no final para gerar dinheiro, né? Então, é interessante como funciona, mas é um pouco assustador também, né? Então, a gente precisa estar ciente, né? Já que a gente está dentro deste mundo de tão fácil acesso, onde as coisas acontecem tão rápido. E aí ele continua falando sobre a Natura, falando sobre o alcance global, a empresa brasileira, Natura, todo mundo conhece aí, acho que todo mundo já deu um presente da Natura para alguém da família, uma avó, uma mãe. A Natura e Boticário é tradicional, espalhada pelo Brasil todo, né? As duas também. E ele cita que é uma empresa já que tem algum tempo de estrada, né? Desde 69, e que em 2012 defrontou-se com a possibilidade de ampliar seus mercados por meio da internet. Então, até então, não tinha essa ideia do e-commerce abraçado com a empresa,
e possibilitou a ampliação do seu mercado de atuação, que antes era dependente das consultoras, né? Aquela mesma ideia do Jequiti, do bater de porta em porta, né? De conversar, de criar vínculos, né? De vender seus produtos. Então deu uma outra possibilidade, uma das empresas que abraçou, né? O e-commerce logo que ele começou, né? A gente percebe que é falado ali do e-commerce a partir dos anos 2000, então logo em 2002 ainda era algo muito recente. Natura teve coragem aí de colocar o pé e teve bons frutos, né, a partir disso. Aqui a gente tem outro termo que vai com certeza cair na nossa prova também, sobre o e-business e o e-commerce. E aí ele fala o seguinte: quando falamos de business, referimos-nos a todos os processos organizacionais da empresa. Isto é, desde a produção, a administração de estoques, o desenvolvimento de produtos, área financeira e estratégica da empresa. Então tem uma visão muito mais holística, uma visão global da empresa, né? Porque business é negócio e o commerce é só o comércio. Então o comércio é uma parte do negócio. É só você parar para traduzir ao pé da letra que você vai ver qual é maior que o outro. E aí você já vai conseguir matar qualquer tipo de questão. O que é maior, o negócio como um todo ou o comércio como um todo? O comércio é uma parte do negócio, porque ele é composto de todos esses outros itens aí, ó, produção, administração de estoque, desenvolvimento de produtos, financeiro, estratégico da empresa. E você pode achar outras subdivisões ainda, né? Então, o e-business é muito mais completo. Refluxo, só um instante. No outro ponto, ele diz o seguinte: já o e-commerce pode ser compreendido como um processo do e-business que trata das transações comerciais de compra e venda. E aí, para esclarecer tudo e relacionar com a nossa unidade passada, ó, o CSM aqui, o ERP, o CRM, o BI, outros termos que a gente viu que fazem parte do negócio, né? Então, o e-business é composto por isso tudo, né? Eu não sou fã da parte gráfica, né, da apostila. Eu preferia colocar o e-business como algo maior e esses pontos estarem aqui dentro, né? Mas existem essas conexões realmente, né? Visualmente eu preferia ter um círculo grande, o nome e-business em cima e todos esses outras partes, esses outros processos dentro do que compõe o e-business. Mas está aí para vocês entenderem que o e-business é composto por várias outras partes, né? E que uma dessas partes pode ser transferências eletrônicas, né? Podem ser o e-commerce, né? O e-commerce é uma parte do e-business como um todo. Aqui ele traz outro exemplo, né? Traz a Amazon. Hoje a Amazon é uma das maiores empresas do mundo, com vários braços, com serviço de excelência, né? Nos Estados Unidos, inclusive, eles conseguem fazer a entrega com menos de 24 horas. Né? Quando minha mulher foi para Portland, ela testou algumas vezes e é assustador. Às vezes ela pedia algo antes de ir para a faculdade, quando ela voltava, eu já estava lá no quarto dela, né, onde ela estava na universidade, então é simplesmente incrível. A Amazon iniciou suas operações em 95, é uma empresa nova, porque é uma empresa de tecnologia, baseado muito dos seus negócios em informação. A informação tem um peso muito grande para a Amazon, é uma empresa muito disruptiva, né? Inclusive é uma das empresas que pode comprar aí os Correios e trazer alguma novidade nesse sentido, ofertando 1 milhão de títulos em livros e CDs, apresentou um lucro em 2003, então é na mesma fase ali do início do e-commerce, são bons exemplos para a gente ver, de 35,7 milhões de dólares e receita global de 5,2 bilhões. Então é muito dinheiro, especialmente para os anos aqui, que a gente está, na verdade, 2003, porque aqui é quando ela iniciou as operações. Então, bem significativo esse valor para 2003. Ele ainda diz o seguinte: atualmente a empresa comercializa uma linha diversificada de produtos, tais como livros, CDs, DVDs, softwares. Hoje nem vende muito mais, né? Não é mais carro-chefe deles.
videogames, aparelhos eletrônicos, dentre outros. Para isso, faz uso do e-business, para que possa compreender e identificar as necessidades do cliente, apontando um produto que o cliente procurava em seu site e não estava disponível. Basicamente, isso é o que? O CRM que a gente viu, né? Que compreende ali quais são os gostos do consumidor, né? Consegue ter canais com o consumidor para gerar informações e tomar boas decisões, né? Ele compreendeu o perfil do cliente dele, ele sabe o que o cliente procura, né? E conseguiu, através disso, criar soluções e oferecer esses produtos, né? Através aí do e-business dele, através dos vários braços. Então, a Amazon é uma ótima empresa para utilizar isso como exemplo. Já naquela época, hoje então, nem se fala. Cuidados na implantação. Implantação do quê? Do e-commerce. Perceba que essa disciplina, como eu venho falando para vocês em todas as sessões, ela trata de tecnologia, ela estimula o uso da tecnologia, mas não um uso desenfreado, não um uso irracional, pela necessidade de se atualizar. Não, é caro, então você tem que ter os cuidados, analisar bem, identificar os problemas e criar soluções para cima disso. Por isso, né, aquele atividade da consultoria para coisas para casa, já para começar a treinar o olhar de vocês. Então, sempre colocam pontos críticos, vantagens, desvantagens, cuidados, são palavras que sempre estão presentes aí nas nossas sessões. O primeiro ponto que ele traz é verificar o seu modelo de negócio é viável e aplicável ao comércio eletrônico, né? Hoje em dia tem muitos negócios indo para a internet, mas você tem que saber se é o momento certo, né? Porque às vezes você está colocando um investimento que poderia ir para o seu estoque, pode afetar o seu capital de giro. Então tem que tomar cuidado. Claro que hoje com as redes sociais, já com algumas plataformas que são gratuitas, né, você consegue ter uma transição muito mais fácil para o digital, né? Mas apesar dessa dificuldade da transição, principalmente por conta das redes sociais, ter se tornado mais fácil, para que você seja visto de uma forma mais rápida, você acaba tendo que pagar, né? Você tem que esqueci qual é o nome, não é potencializar. Quando você paga para que a sua postagem tenha um alcance maior, né? Então, gera um investimento nisso, né? Para que você consiga alcançar aquela pessoa que tem as características de seu público-alvo. Então, vale a pena eu iniciar, mas não ter publicação, vale a pena eu iniciar e não ter ninguém para fazer a minha arte, meu produto não ficar tão legal, vale a pena eu iniciar e não ter dinheiro para investir, para ter um alcance legal e ter, além do trabalho da física, ter o da virtual, né? Então, são questões que têm que ser pensadas, né? Você tem que compreender seu negócio, compreender o tempo que você tem, a dedicação que você pode dar ao negócio, as habilidades que você tem, o que você pode aprender, o que você pode pagar, o quanto você tem. Então, tem que prestar atenção, né? Analisar direitinho, colocar no papel e ver a situação como um todo. Ele ainda diz o seguinte: escolher uma plataforma e-commerce, neste momento, temos desde plataformas alugadas, que consistem em sistemas padronizados, que podem ser padronizados de acordo com cada cliente e sua necessidade. Aí a gente tem algumas plataformas de conteúdo, né, que você consegue adaptar isso. Aí ele estava falando na época dos blogs, né, que você consegue editar, tem o Blogger, tem o WordPress, né, tem algumas ferramentas que ficaram bem populares aí no início do e-commerce. Hoje as redes sociais já ganharam um espaço muito significativo e é um caminho muito mais fácil para essa transição e muito mais próximo dos clientes. Você, inclusive, tirar a pessoa da rede social e colocar ela para um site seu é complicado, ou um aplicativo, então, nem se fala, porque ainda tem a questão da memória dos celulares. Então, são vários fatores que devem ser analisados. Já as plataformas open source, já pensou a pessoa investir num aplicativo, gastar 5 mil, 10 mil reais e deixar de ter estoque e quebrar por causa disso? Então é complicado, né? Ou então acontecer algum imprevisto, um assalto, um incêndio, acontece, né? A gente não torce para isso,
mas pode acontecer, às vezes a pessoa não tem um seguro, não tem uma coisa, acontece alguma coisa na família, e aí teve um investimento grande no tempo errado e acaba prejudicando o negócio. Então, tem que ter uma certa segurança, né? Tem que saber o que está fazendo, analisar a situação bem. Ele ainda fala, podem ser compreendidas como lojas virtuais, já as plataformas open source é código aberto, né, que você consegue editá-las altamente em todas as suas funções, desde que você tenha conhecimento para isso. Podem ser compreendidas como lojas virtuais de código aberto, que são gratuitos, permitindo à empresa que atue nessa plataforma a gestão e adaptação de acordo com suas necessidades. Realmente a gente tem plataformas que são prontas, que você tem as opções de editar dentro do que elas já te fornecem, e outras que você realmente consegue ir lá no código e fazer o que quiser. O WordPress é uma delas. Cuidados na implantação, continua com outros pontos aqui. Realizar um planejamento de marketing virtual, né, que hoje já é chamado de digital, assunto que discutiremos na nossa sessão 3.3. O outro ponto, vai ser legal isso aí, é outra atividadezinha que a gente vai fazer, é outra pontuação. Eu não estava nem lembrando, mas agora que estou nessa ascensão, eu já estava pensando o que eu vou fazer para ser outra pontuação depois do BSC, né, porque a gente precisa fechar a nota e eu acho que dois bons trabalhos são suficientes. E o outro vai ser um plano de comunicação que a gente vai fazer, algo bem legal, bem prático também, e que envolve algumas habilidades que vocês precisam ter para o mercado de trabalho. O penúltimo ponto, capacitar os colaboradores para trabalhar no e-commerce e com a gestão do marketing virtual, né? Hoje não tem como fugir disso. Inclusive, capacitar os colaboradores, se a gente for levar para o BSC, isso aqui seria uma ação da perspectiva de aprendizagem, que é a última, né? Então, tá no infinitivo, é uma ação, tem a ver com conhecimento, capacitação, né, com aprendizagem, é a última perspectiva ali do nosso BSC, poderia ser. Né? E o último ponto, realizar um planejamento para compreender a legislação e a tributação no e-commerce. Na final, é uma empresa, né, e tem legislação para isso, a gente tem que entender as burocracias do que a gente está se metendo. Outro exemplo que ele dá é de uma plataforma que é open source, já que ela falou do código aberto, que você pode editar e fazer o que quiser. Ele dá como exemplo o PrestaShop e o Magento. Ambos possibilitam a criação de lojas virtuais de forma gratuita. Eu, inclusive, conheço dois colegas que, assim que eles terminaram a faculdade de tecnologia, eles diziam que desenvolviam sites e eles utilizavam essas ferramentas aqui, que já trazem muita coisa pronta, e aí ele conversava com o cliente, editava o que precisava e entregava com uma velocidade bem bacana. Né? Eles até sabiam fazer, mas começaram a utilizar essa ferramenta aqui porque tinha uma resposta mais rápida para entregar para o cliente. Então ele cobrava um preço mais barato, né? Porque ele pegava essa plataforma que já entregava muita coisa pronta para eles, e o cliente ficava satisfeito, às vezes fazia algo bem bonito mesmo. Talvez com problemas se o negócio crescesse demais, né? Porque não tem estrutura para isso, mas para pequenos projetos quebra um galho bacana. É uma ferramenta que eu não sei se estão utilizando muito hoje em dia, mas que há uns 7 anos atrás era muito utilizada. O Magento é tipo o Wix. O Wix faz mais propaganda hoje em dia, né? Então acho que é mais fácil vocês já terem visto alguma propaganda aí no YouTube nos últimos 5 anos do Wix, que tem um apelo no marketing digital maior. E aí ele trata sobre vocabulário, um outro termo que pode cair também em oficial 2, o m-commerce ou mobile commerce. Consiste no comércio eletrônico realizado por meio de um dispositivo móvel, né? Basicamente um e-mail de mobile de dispositivo móvel. E ele trata de celular, tablet ou smartphone, que pode ser chamado de gadget, né? O que vocês podem, forma de acessar. E um exemplo de quem aplica isso é o peixe urbano, né? Relacionado aí com alguns viagens, alguns pacotes de viagem. Pontos fortes, comodidade na compra de um produto ou serviço. Pontos fortes do quê? Do e-commerce. Comodidade na compra de um produto ou serviço, você pode fazer da sua casa, no horário do almoço, quando chega do trabalho, então tem realmente a comodidade. Pode passar por mais de uma loja com muito mais tempo, que não tem um tempo
do deslocamento, né? Às vezes a gente tem lugares que reúnem vários concorrentes e você consegue passar com maior agilidade, mas em outras cidades não são assim, né? Ou até em determinada área que você queira comprar, né? Ou você não tem opção na cidade suficiente. Então, são pontos significativos aí para atrair a compra pela internet. Outro ponto que ele traz é a maior disponibilidade, visto que os sites ficam 24 horas no ar. Então, muito bom, né? Você, às vezes aí o cara trabalha, faz faculdade, e aí tem tempo só depois aí das 23 horas, meia-noite. Então, é legal para estar aproveitando isso, né? No seu conforto, como diz no outro ponto. Isso aí vocês sabem, não tem por que eu ficar discorrendo mais. O terceiro ponto, acesso por meio de computadores, aparelhos mobile e outros com conexão via internet. Então, basicamente, ele fala da ligação com a internet que a gente já viu, fala aí sobre o e-commerce também. E o último ponto que ele traz é a facilidade de comparação entre lojas, produtos e serviços, que eu já até falei para vocês, né? Fica muito mais fácil você comparar produtos. Às vezes você gostou de um produto, né? Visita 2, 3 lojas que você já está acostumado, sites que você já está acostumado, aí escolher um produto, joga na internet, né, para procurar um cupom de desconto, para ver se tem um outro site confiável. E aí é uma palavra importante, é confiável, né? Pode ser um dos pontos fracos que eles tragam na frente, né? Um ponto legal é esse aí, né? Que você consegue pesquisar, mesmo numa loja que você não conheça, você acaba achando com o nome do produto, né? E tendo mais uma opção, e depois de saber se aquele vendedor, né, é confiável, se tem um histórico de compras. Tem sites, inclusive, como o Reclame Aqui, né, que dá para saber sobre o histórico daquela empresa, se ela resolve os problemas, porque problema todo mundo tem, né? Não tem como você fugir disso, mas você tem que atender os casos que não dão certo. Eu, por exemplo, comprei uma televisão pela internet mês retrasado e a televisão veio com problema. E claro que eu não fiquei feliz, mas também eu tenho que entender que acontece. Eu não fiquei puto com a empresa. Era algo que poderia acontecer, né? Eu ficaria puto se eles não me dessem uma solução. Então eu fui na empresa, procurei, eles resolveram no mesmo dia. Eu arrumei a televisão de volta e trouxe para casa. Então acontece, né? Então sites como Reclame Aqui, por exemplo, você vê sobre as respostas dos atendimentos, dos problemas que eles teve, né? Então você tem uma noção de quanto problema tem, como uma porcentagem do que eles resolvem, do que eles dão atenção, dos procedimentos que eles fizeram. Então é legal a respeito disso. Pontos fracos, compras em sites fraudulentos, olha aí o ponto, né, que eu falei sobre a confiança, né, que se tem sobre as plataformas. Então sempre bom procurar no Reclame Aqui algum histórico sobre as empresas, procurar grandes marcas, né, empresas que a gente já sabe que realmente tem entrega, né, que não vão se prejudicar a marca delas por conta de um produto que não representa percentualmente nada para elas, né? Ou em sites, por exemplo, como o Mercado Livre, a gente tem a opção de ver a porcentagem, a quantidade que já vendeu, a porcentagem de compras que foram realizadas com sucesso, o nível do vendedor dentro da plataforma. Então, tem vários indicadores, voltando ao BSC aí, ó, que informam para a gente dados importantes aí para a gente tirar conclusões. Outro ponto, vulnerabilidade diante de ataque de hackers a dados pessoais, o que é frequente aí sobre os cartões, né? Inclusive hoje tem a opção de você criar um cartão virtual para quando for fazer a compra pela internet, e depois que a compra for efetuada, você pode bloquear o cartão ou excluir o cartão, né, para reduzir esse problema. Quando a apostila foi feita, eu acho que nem existia cartão virtual, então é uma opção que facilmente você consegue evitar isso, né? Mas não é todo mundo que tem esse cuidado e casos como esse ainda acontecem, né? Mas hoje quem tem um Nubank da vida, um Banco Inter da vida, né? Bancos aí digitais acaba tendo facilidade para resolver esse tipo de problema. Eu mesmo já tive caso de compra que eu não reconheci umas 3 vezes no Nubank e resolvi sem muita dor de cabeça, né? Então eles percebem onde foi comprado, a localização, o perfil da compra, o valor do produto, e você não tem que se preocupar em se defender,
né? Eles já consideram ali que realmente você não foi fora do padrão, né? Por conta da análise dos dados também que eles têm e pronto, né? Eles não vão perder um cliente ali que está utilizando o cartão todo mês por causa de uma compra, né? Que está fora do padrão, que eles conseguem perceber que não faz sentido, né? Claro que tem casos mais especiais, né? E que existe a possibilidade, por exemplo, de um parente, né, que é algo que eles questionam também, uma das vezes que eu entrei no chat, se tinha a possibilidade de um parente ter pego o cartão e feito essas compras, se você já perguntou, né, às vezes o parente faz sem perguntar, no caso de pessoas casadas, né, ou de filhos que ainda moram com os pais, né, e às vezes acontece, às vezes foi uma falta de informação aí, então eles gostam de confirmar nesse sentido. Mas de toda forma, hoje já existe o cartão virtual e esse processo que eu já expliquei para vocês, e que vocês já devem utilizar para se livrar disso. Terceiro ponto, possíveis compras incorretas de tamanho, formato e outras características. Aí depende muito da marca, depende muito da noção da pessoa, depende muito da sorte também, né? Tem alguns memes engraçados na internet, inclusive, sobre essa situação, especialmente com compras da China. E por último, a gente tem possíveis atrasos ou até mesmo a danificação do produto durante o transporte até a entrega, como eu falei para vocês no caso da minha televisão, que ocorreu. E hoje eu já, tudo que eu compro e tudo que eu faço eu considero assim, ó, pode dar problema. Eu vou ficar puta se não tiver solução no final das contas, né? Então eu já fico com a expectativa baixa para ficar feliz. Eu sempre vivo, né, nessa ideia. Eu torço pelo melhor, né? Eu me esforço para o melhor, mas se acontecer algo, eu entendo que faz parte. A vida é isso aí que a gente tem que arranjar um jeito de resolver. E se a empresa tiver protocolo para isso, tá tudo certo. Eu já comprei uma geladeira para minha mãe e a geladeira veio com a porta amassada. Eu entrei, né, em contato com a empresa disse que arrumaria, chamaram um técnico lá, observaram que realmente a porta estava amassada. Aí eu pedi para minha mãe notificar no dia que a geladeira chegou, que ela tinha me mandado foto, a gente fez um registro direitinho. E aí eles perguntaram se eu queria devolver e queria outra geladeira. Eu falei não, que a gente está utilizando e não quer desligar a geladeira, já tem muita coisa lá, já ficou sem geladeira há algum tempo. Ou eu quero ressarcimento por causa do valor e eu aceito o amassado da porta, ou eu quero que vocês troquem a porta ou me dê outra e quando chegar a outra, tirar essa. Uma dessas opções. E aí eles levaram o técnico na primeira vez para fazer o estudo lá, para verificar, e fizeram a troca da porta depois de acho que 28 dias. Então a geladeira estava funcional, estava tudo certo. 28 dias depois ele foi lá, trocou a porta e resolveu o meu problema. Então, ótimo também, né? Como eu falei para vocês, problema vai ter. Agora a empresa tem que ter protocolo, tem que ter um processo bem definido. Por isso que a gente vê processo na seção 1.2, por isso que eu cobrei para vocês na prova, porque é importante que a empresa entenda que problema vai ter e que tem que ter processos, tanto para os problemas como para as operações normais da empresa. E aí a gente termina a nossa sessão, a nossa primeira sessão da unidade 3, e eu me disponibilizo para caso algum de vocês queira me mostrar o BSC de vocês, tirar alguma dúvida, né? Que se já quiser corrigir para entregar, mostrar, debater alguma coisa, questionar, que por hoje é só. Então fico disponível aí para vocês, se vocês quiserem tirar algum tipo de dúvida, até as 10 horas ficarei disponível para vocês. Depois eu tenho uma reunião às 10, então quem deixar para depois eu não vou ter muito como atender. E é isso. Se quiserem mostrar algo, compartilhar, colocar algo na tela, fiquem à vontade. Vou deixar aqui aberto mais por 10 minutos, caso alguém apareça, senão estarei encerrando a aula. Inclusive, Elton, você vai querer mostrar alguma coisa? Acho que é só você que está aqui, né? O Ricardo caiu. Sim, professor, eu vi lá pelo portal meu BSC. Pois, ótimo. Vou olhar agora. Pois é, eu tinha enviado ontem que eu tô sem WhatsApp, entendeu? Aí eu achei melhor ter enviado por lá. Tudo bem. É até melhor. Deixa eu abrir aqui para a gente olhar. É bom que fica na gravação. Eu já encerro a gravação, resolvi te perguntar logo. Que aí, se algum aluno, um dos alunos da sua sala entrou em contato comigo uns 10 minutos antes da aula, na verdade, uns 5,
falando que não estava conseguindo assistir porque estava sem internet, mas que queria saber se tinha alguma atividade. Aí eu pedi para ele olhar os últimos 30 minutos da aula passada, e aí eu peço para ele olhar os últimos dessa também aqui, onde eu estou olhando o seu. Tá abrindo aqui, já que eu compartilho e te explico. Tá, entendi. Eu decidi Então, qual fazer é o que você o escolheu? PSC de uma loja varejista. Deixa eu Beleza, beleza. Tá abrindo. Já baixou, o Word tá lerdo. Opa, abriu. Só um instante, deixa eu olhar aqui. Oh, legal, gosto quando os alunos estão fazendo as coisas no grupo, se perguntando. Deixa eu tirar aqui, botar o teu material. BSC. Já apareceu aí o compartilhamento? Então, foi uma loja varejista, Já apareceu aqui. artigos de utilidades, quase o coisa para casa, quase. Perspectiva interna. Então, financeira tu jogou como terceiro aqui. Eu vou começar pelo financeiro, que é o mais comum de ser o primeiro. Então, vamos analisar aqui. Teu objetivo, tu criou uma coluna a mais, né? Como eu disse que poderia ser a opção, legal. Maior desenvolvimento financeiro da empresa, tá ok, tem a ver com parte financeira. Aumentar 25% o capital de giro da empresa. Algo que não tinha nos modelos da internet, mas que eu pedi para vocês, é adicionar só aqui prazo. Certo? Porque fica muito em aberto assim, beleza, aumentar 25%, mas aí o cara aumenta em 10 anos e diz que bateu o prazo. Né? Então, só adiciona isso aqui pra gente, certo? Isso é algo mais meu do que propriamente da teoria do BSC, tá bom? Porque senão fica muito sem parâmetro, né? Porque esses Eu, 25% poderia eu- ser em um ano, poderia ser em 6 meses, dependendo do negócio, poderia Só que eu também ser em, acabei esquecendo fazendo os outros primeiro. viu? Então, Aham. só colocar o prazo. Indicadores, fluxo de caixa. Sim, o fluxo de caixa tem a ver com financeiro, pode dar essa informação, tá correto. Busca por fornecedores que tenham preços baixos. Beleza, aqui é uma ação e aderir a novos métodos de pagamento à vista. Maior desenvolvimento, beleza, beleza, tá certo. Perspectiva financeira. Toda a linha é a respeito da ideia do financeiro. Faltou só o prazo aqui, que é em todos, né? Você colocou a quantidade certinha, ó, 100%, 25, 20, 11. Podem ser números inteiros, viu? Não precisa ser necessariamente porcentagem. É utilizado mais porcentagem, mas às vezes é tipo uma meta alcançar 500 mil de produtos vendidos ou alguma coisa assim, às vezes é um número bruto mesmo, uma constante, né? Só para vocês não acharem que só dá para fazer com porcentagem. Sim. Claro que Não, porcentagem um pode. exemplo desses números é as redes de fast food, né? Que eles estabelecem como metas diárias valores monetários. Sim, sim, verdade. Perspectiva do cliente. Atrair clientes, ó, usou clientes aqui, legal, é a perspectiva do cliente de todas as classes sociais. Legal, abriu o leque, né? Interessante. Normalmente se fala muito na perspectiva do cliente sobre mudar o nicho, atrair um perfil diferente, atrair uma idade diferente, classe social é Aí eu legal também. já pensei no diferencial social já, né? Porque às vezes a sociedade está dividida em classes financeiras. Sim, sim. Aí as pessoas às vezes focam só em uma ou focam só em outra. Aí nessa loja varejista foi mais pensando em abranger o público de todas as classes financeiras para poder aumentar esse faturamento. Sim, perdão. Tem algumas empresas, inclusive, que criam marcas secundárias, né? A HP criou a Compaq, a
a Kibon criou a Sorvani, né, justamente com essa ideia de alcançar um outro público, né, pelo produto ter um valor aquisitivo menor, né? Então, se mantinha alguns fatores de qualidade por conta do padrão de produção da marca, né, mas conseguia se fazer um produto mais acessível, né, para alcançar realmente essa outra classe. Então, é algo válido e tem relação com o cliente, tá? Com sentido. Aqui, aumento de 20% do faturamento. Aqui, só toma um pouquinho de cuidado, porque ó, o foco aqui foi para faturamento, que é mais da linha do financeiro, que era inclusive um problema do exemplo que eu mostrei para você. Então, tenta vincular a tua meta ao cliente. Então, por exemplo, aumentar em 10% a quantidade de clientes da classe tal, aumentar em 20% em tanto tempo a quantidade de clientes da classe tal, certo? Que aí sim está mais vinculado à perspectiva do cliente, né? Claro que tem você conseguindo isso aqui tem uma relação com o financeiro, obviamente, mas para que a linha toda faça sentido, né? Já que a gente está tratando especificamente da perspectiva do cliente, então tenta direcionar toda essa visão aqui para o cliente, tá? DR, demonstração de resultado, tem um pouquinho mais a ver com a ideia do faturamento aqui, mas está aceitável, certo? O mais perigoso aqui é o do faturamento, que puxa muito para o financeiro. Então, você poderia criar metas mais específicas aqui para o que você colocou na linha anterior dos objetivos, que eram as classes sociais. Então, bota um valor e um tempo, né? Assim como está aqui no prazo específico aí para essas classes sociais, que é o seu objetivo. No final, colocou aqui, ó, mais uma vez você está colocando no infinitivo, né? Uma ação, é uma iniciativa, fornecer produtos acessíveis e de qualidade. A acessibilidade tem a ver aqui, né? O custo tem a ver com as classes sociais. Poderia explicar um pouquinho melhor assim nessa ideia de, produtos com um custo-benefício melhor, né? Para a gente indicar aqui, para ficar mais claro, se você quer, como é que você vai atrair uma classe social A, como é que você vai atrair uma classe social E, aqui ficou muito geral, certo? Então, o que que eu aconselho? Coloca mais objetivo, menor o teu objetivo. Não, o objetivo está muito geral, é como se coloca um objetivo específico aqui, né? Tipo a classe tal, aí você bota tanto em classe tal. E aqui você coloca uma iniciativa com foco naquela ali, porque isso aqui pode melhorar essa sua iniciativa pode melhorar o consumo em uma e piorar em outra, né? Ficou muito aberto. Não está errado, né? Mas se eu digo isso porque depois disso aqui feito, na hora de você acompanhar, se fica só uma perspectiva dessa forma aqui, fica complicado de você conseguir acompanhar, porque um indicador pode te indicar melhoria e ao mesmo tempo para um lado e ao mesmo tempo piorar o do outro, né? Porque o perfil de uma classe, né, acima do que você está no padrão é um e uma classe abaixo do que você está é outro. Então, é melhor especificar e colocar só um, ou até mesmo criar dois pontos aqui, uma para uma classe superior e uma classe inferior, que já é o perfil de consumo, né, o perfil do cliente que a empresa tem, né, e inferior e superior no sentido de monetário, né, do poder aquisitivo que eles têm para adquirir produtos. Deu para entender qual é a ideia? Deu sim, entendeu? Beleza. Qualquer dúvida pode perguntar, certo? Então não está errado. Tua visão é legal, tem a ver com o cliente, que é o principal, a principal questão aqui, já que é a perspectiva do cliente, é só para ficar mais prático se você fosse implementar, né? Você teria aí indicadores mais precisos, né? Inclusive para outra pessoa, porque assim, eu entendo que na sua cabeça tá claro, mas quando a gente faz isso, a gente tem que pensar que a gente pode sair da empresa, que outra pessoa pode pegar isso, ela tem que ter com clareza e entender de onde você saiu para onde você chegou, saber exatamente onde você vai olhar, certo? Então, por exemplo, fluxo de caixa, o DR, indica que é um documento, né? Mas se você conseguir, às vezes, nos indicadores aqui, falar, tipo,
posição, uma parte do sistema, uma coluna da tabela, né, você consegue construir um material ainda mais rico para você, para a empresa, para quem vier depois, para mostrar para a chefia, entendeu? Fica um material mais rico. Claro que para uma apresentação, não um primeiro momento das suas ideias, você não vai criar um material com muita informação. Isso aqui já estaria ótimo, né? O resto você ia falar lá no momento. Mas para o dia a dia, já que o BSC ele é para fazer esse balanceamento baseado nos indicadores no longo prazo. No longo prazo isso faria diferença. Né? Para uma apresentação inicial, de forma nenhuma, né? Você explicando direitinho, né? Tapando as lacunas, alguma dúvida que possa aparecer, não teria problema. Mas para o longo prazo, alguns problemas poderiam surgir, por isso eu recomendo especificar ou até mesmo criar 2 pontos, se esse for o interesse da loja varejista, né? Porque aí não é o seu, né? A gente entrando de cabeça no exemplo, como se fosse sua empresa, o local que você trabalha, aí você entenderia as necessidades e a tua visão para a empresa e colocaria em cima disso. Mas tá bem legal. Perspectiva interna. Inovar o marketing dos produtos, levando-os até os clientes. Certo, é uma mudança da forma que vocês estão trabalhando. Inclusive tem relação com nossa sessão de hoje. Aumentar vendas em 20%, só o prazo, né, que eu já indiquei aqui embaixo. Aumentar ticket médio em 11%. Beleza. Tá errado, não. Demonstração de desempenho de vendas em decorrência do site através de gráfico. Marketing de produtos até o cliente. Beleza. Criar site para atingir um público maior e expor os produtos. Legal. De novo, você pegou o padrão certinho, né, do infinitivo aqui, colocou site, tem a ver com marketing, né, a abordagem que você quer utilizar, de alcançar os clientes, né, tem a ver até com a ubiquidade aí que a gente falou, né? Maior expor produtos, realizar promoções atrativas, inovar marketing dos... Né? Tem a ver com o marketing, então a linha falou muito bem, talvez tenha sido a perspectiva que você melhor trabalhou, né? Ficou bem amarrado, é uma linha que tem bem... Tá concisa, né? Tá fazendo sentido, ficou bem legal, parabéns. Perspectiva de aprendizagem e inovação. Tem uns, inclusive, que traduzem para crescimento aqui, aprendizagem e crescimento. Da mesma forma que aqui tem iniciativas e ações, está certo dos 2 jeitos. Falo sim só para vocês não estranharem. E aqui a gente tem atendimento e praticidade, o objetivo, né? Seria legal colocar melhorar, treinar, alguma coisa assim, mas ótimo, dá para entender. Aumento de 100% na satisfação do atendimento. Baseado no quê? Né? Tem que ter uma referência. Né? Se é no mês anterior, no ano anterior, senão a gente fica perdido. Por isso que é bom ter prazo. E em quanto tempo isso vai acontecer? Né? Aumento de visibilidade social, entendimento de precisidade, aumento de visibilidade social. Aqui você tem que tomar cuidado. Eu ainda não li os outros, ó. Mas aqui, ó, tem um ponto, uma meta, e tem outra meta aqui. Tu tem que tomar cuidado que às vezes o indicador, que é o exemplo que eu dei na outra aula, e eu falo isso porque outros alunos podem assistir essa aula gravada, né? Para não sei nem se o seu vai estar errado, que eu não li ainda na frente. Mas quando você cria assim, ó, 2 metas, ó, uma coisa é o aumento de 100% de satisfação do atendimento, que é uma meta, tá ok, faltou só o prazo que eu pedi, mas é uma meta, tá correto. E aqui, ó, aumento de visibilidade social. Apesar de terem uma relação, são 2 metas diferentes. Então, tome cuidado quando você colocar 2 aqui, que daqui para frente tem que estar conversando com esses 2 também, para que ele fique coeso, como foi esse de cima aqui, que a linha toda está falando muito bem. Aqui, ó, pesquisa de satisfação, você falou de satisfação aqui, faz sentido, e visibilidade trimestral, perfeito. Aí, ó, você criou 2 metas, mas você falou satisfação, visibilidade. Né? E não é porque usou a mesma palavra, não, é porque está fazendo realmente sentido. Né? Não necessariamente precisa ser a mesma palavra que está constando. Né? Não cria essa relação que ela não é verdadeira, mas aqui ficou casadinho. Né? Legal. Pesquisa de satisfação,
né? A ver com atendimento, beleza. Treinamento aos funcionários voltado a atendimento e treinamento tecnológico. Beleza, tem a ver com atendimento e praticidade, né? A tecnologia vai ajudar na praticidade, né? O treinamento vai ajudar no atendimento. Fez muito sentido. Então, basicamente, ajustar um pouquinho aqui nessa questão do financeiro, puxar um pouquinho mais para o cliente, esses dois aqui. Ó. Quando você ajustar esse daqui, os seus indicadores podem te dar uma luz maior, né? Colocar o prazo em metas, as iniciativas todas muito bacanas, todas ali no infinitivo, são ações relacionadas aos objetivos, nada é falar também dos objetivos, né? Então, basicamente é isso. Né? Tá muito bom para um primeiro feito aí, faltam só alguns detalhes, né? Só corrigir, né? Basicamente, são os prazos aqui, eu vou tirar prazo daqui e vou colocar prazo bem aqui. Prazos e marcar em vermelho, para que você dê uma olhada. Esses dois aqui, para que você dê uma olhada também. O que é para fazer aqui é puxar para o cliente, eu vou marcar cliente aqui para você lembrar. E basicamente é isso. Beleza? Entendido? Tira uma foto aí para você lembrar. Ó. Aí você me envia com a correção, corrigiu 1000 pontos. Beleza, Elton? Tá certo, aí eu vou corrigir e lhe envio. Show de bola. Pode enviar lá pelo portal mesmo. Satisfeito, parabéns. Bem bacana. Espera aí que apitou aqui. Pode ser que um outro aluno ainda esteja na pendência. Sumiu. Não apareceu, não. Então, é isso. Opa, apareceu de novo. Antônio Vitor. Ele também chega geralmente depois. Então, mais alguma dúvida, Elton? Tá tranquilo aí? Deu para entender o que precisa corrigir? Achou difícil? O que você achou? Professor, não achei difícil, não. Não tenho nenhuma dúvida, né? Você esclareceu todas agora. Já tirei print da tela também, viu? Aí só mesmo fazer essa correção aí, tá tudo de boa. Sim, beleza. Corrigiu 1000 pontos. Tá bem no caminho, viu? Tá tranquilo. Antônio Vitor fez alguma coisa? Tem alguma dúvida? A gente já terminou a aula da sessão 3.1. A gente começou a unidade 1 hoje, que fala sobre o e-commerce. O material está no portal para vocês também, tanto a apostila como os slides que eu estou trabalhando. Opa, boa noite, professor. Boa noite. Chegou a ouvir sobre essa atividade? Já fez alguma coisa? Tem alguma dúvida? Quer mostrar alguma coisa? Estou à disposição. Não, professor, estava desligado esse tempo. Elton, você está liberado. Se quiser fazer a correção e me mandar, só me avisa que eu dou uma olhada, beleza? Tá certo, boa noite. Estava por fora da atividade, professor. Beleza. Antônio Vitor, é o seguinte, na aula passada a gente teve o assunto do 2.4, que eu disse que ia deixar para vocês, não ia mostrar não ia deixar para oficial 1, porque a gente faria uma atividade. A atividade é essa que eu passei na aula passada e que eu expliquei no final do encontro da última aula. Nos últimos 30 minutos, basicamente, eu estou explicando essa atividade e nesses últimos 30 minutos dessa, eu estou corrigindo a do Elton. Acho que eu corrigi uns 10, 15 minutos no máximo a do Elton. Tá compartilhado ainda com você, é o BSC, essa tabela. Vocês vão ter que fazer uma tabela da mesma forma. Tem alguns exemplos na internet, você pesquisa por esse nome aqui do BSC, você vai escolher uma empresa aqui como ele escolheu e definiu bem, e aí você vai criar objetivos, metas, indicadores e iniciativas para cada uma dessas perspectivas. E tem que conversar na mesma linha, tem que fazer sentido. Por exemplo, aqui ele falou atendimento e praticidade, com uma perspectiva de aprendizado e inovação. Então tem que trazer essa ideia aqui para a empresa. Né? Você vai esquecer as outras linhas e ó, o que ele colocou? Objetivo, atendimento e praticidade. Aí ele colocou aumento de 100% na satisfação do atendimento. Perceba, ele fala de atendimento aqui, ele fala de atendimento aqui. Então, o objetivo e a meta dele estão relacionados. Além disso, ele colocou uma outra meta, ó, aumento de visibilidade social. Ele poderia ter colocado só um e eu aceitava, mas ele foi mais ousado ainda e colocou duas. O único ponto que eu reclamei aqui foi que ele não colocou prazos, né? Porque eu pedi, ó, coloque uma meta, que pode ser porcentagem, pode ser um número mesmo realmente,
né? 10 certificados, 10 bilheterias, 5 mil membros, pode ser o número, né, exato, mas pode ser em porcentagem também, é o mais habitual utilizar, mas colocar um prazo, né? Porque fica muito difícil você colocar uma porcentagem, uma meta, e você não dizer quando é que você quer chegar nisso, senão fica muito aberto. Mesmo que o cara um jogador falar que vai fazer 40 gols e não dizer em quanto tempo, né? 40 gols para uma temporada é um absurdo, para a carreira dele não é nada, né? Então, prazo é importante estabelecer aqui, né? Até para ter uma cobrança, né? Ter um acompanhamento. A ideia do BSC é trabalhar com indicadores para saber se você está conseguindo alcançar o objetivo, com base nesses indicadores, com base nesses números. E o outro passo aqui são os indicadores, é realmente para onde que você vai olhar para saber se esse seu objetivo, se essa sua meta está próxima de virar realidade, né? Já que aqui a gente trabalha com a visão de longo prazo. Ele colocou pesquisa, através do resultado de uma pesquisa de satisfação, porque ó, o primeiro item dele aqui é satisfação ao atendimento, e o outro que ele colocou de visibilidade trimestral. Então, ele colocou visibilidade aqui também. Então, perceba que tudo tem relação com aprendizagem e inovação. E toda essa linha está falando sobre a mesma coisa. Então, está tendo sentido, está coeso, está se abraçando. E essa é a forma correta de fazer, né? No final, ele colocou aqui treinamentos, porque ó, aprendizagem e inovação. Então, no final das contas, você tem que fazer algo prático, né? A iniciativa é a sua ação, é o que você vai fazer para que o seu plano vire realidade. Então, basicamente, é o que você quer, em quanto tempo e quanto você quer, especificação do seu objetivo, aonde é que você vai olhar para saber se seu objetivo está funcionando, e no final aqui, o que você vai fazer para estimular isso, para ser possível que esse objetivo aconteça. Então, basicamente é essa a ideia, tem alguns exemplos na internet, é importante que você faça o seu exemplo, né, para que a gente venha aqui, corrija, né, e possa entregar até a próxima aula. Eram 500 pontos para quem entregasse hoje, mais 500 pontos para quem entregasse corrigido na próxima aula. Então, o Elton aí corrigindo na próxima, ele já garante os 1.000 pontos, né? Já largou na frente aí do resto do pessoal. Se você conseguir fazer hoje, ainda uma para que eu possa corrigir, me chama a atenção, certo? Que aí eu posso estar te ajudando, tá bom? Qualquer dúvida, dá uma olhada na aula anterior, eu fiz uma explicação bem completa sobre essa atividade nos últimos 30 minutos. E nessa aqui também, quando eu encerrar a aula, a gravação vai estar liberada, então tem como você ver a correção que eu fiz do Elton, beleza? Tá bom, professor, tá ok. Qualquer coisa, eu vou encerrar a gravação aqui para liberar a aula gravada dessa, mas vou ficar disponível na sala. Então, se você tiver alguma dúvida, pode me procurar tanto por aqui como pelo WhatsApp, beleza? Beleza, vou começar aqui nesse trabalho. Valeu. Qualquer coisa me procura.